Caros alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, estamos aqui para dar prosseguimento à aula 7, com a terceira etapa, aula 7C. Eu vou focar bastante nesse slide 2 para que possamos passar rapidamente pelos outros, já que temos pouco tempo e muito conteúdo. A palavra totalitarismo surgiu nos anos 20 e naquela época serviu principalmente para designar o que as grandes ditaduras do século XX poderiam ter em comum. Lembrando que regimes políticos sempre guardam diferenças entre si, sejam diferenças de características ou até de intensidade nas características semelhantes. Complementando o slide 2, as principais características dos regimes totalitários, você pode ver aí na lista que elas são compatíveis entre si. Um partido de massa, a idolatria a um grande líder, uma ideologia de Estado, controle absoluto dos meios de informação e propaganda, supressão das liberdades individuais, ausência de uma separação verdadeira entre os poderes, um regime inquisitorial e policial, uso de uma forma de terror que historicamente culminou em campos de concentração, exílio, fuzilamentos coletivos, culto da personalidade do que seria um grande pai ou um grande irmão, um líder carismático, controle sobre a economia, regulamentações autoritárias, uso abusivo, perdão, de decretos, restrição da expressão, vigilância em massa, disseminado uso do terrorismo de Estado. Depois disso, os próximos slides que virão sobre totalitarismo serão até secundários. Slide 2. O líder totalitário mencionado no outro slide pode ser uma pessoa, um grupo ou um partido. O totalitarismo é um sistema político baseado sempre numa ideologia que coloca o líder de uma nação como controlador absoluto dos direitos dos cidadãos em suposto benefício geral do país. Eu disse suposto. No slide 4, eu peço que você pause para dar uma lida aí no que toca a questão da religião, dos sindicatos e da autoridade. E eu complemento dizendo que, como você pode perceber, regimes totalitários têm em comum o controle total da vida pública e da vida privada. É uma forma moderna de burocracia tirânica. O totalitarismo reina geralmente em nome do bem, da virtude e da verdade, mas sempre governa pela mentira, pela força e pelo terror. E para você entender bem o que é um sistema, um governo totalitário, procure na internet ou no YouTube ou em qualquer fonte que você tenha de filmes para ver 1984. É o filme que mostra bem como funcionaria um regime totalitário em sua versão extrema. O slide 5 fala em marxismo, um tema polêmico, profundo, bastante amplo, que infelizmente não temos slides suficientes para aprofundá-lo. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir acumular um conhecimento bem maior, até pela ajuda de outras disciplinas que também vão abordar esse tema, como a geografia política, a história e a sociologia. O termo marxismo se confunde com outro muito popular, o comunismo.
muitas vezes são tratados até como sinônimos. Isso porque Marx e Engels foram encarregados em 1847 pela Liga Internacional dos Comunistas, no Congresso de Londres, para que elaborassem um programa teórico e prático pormenorizado, que ficou conhecido e tinha o título de O Manifesto do Partido Comunista. O principal livro dessa dupla, Marx e Engels, foi sem dúvida alguma o Capital, um livro quase enciclopédico, né, detalhado, bem estruturado, longo, profundo, mas o Manifesto foi um chamado, né, foi um panfleto, né, distribuído para os operários, foi um chamado para a luta e para a revolução. Já no Manifesto Comunista, você encontrava as bases do movimento marxista, do comunismo no mundo. O que constava como título, subtítulo nesse manifesto? Vamos lá. Olha aí no texto do slide 6. Já aparecia no manifesto a afirmação do histórico antagonismo de classes, exigia o caráter permanente e necessário da luta de classes, a abolição da propriedade de raiz individual burguesa, privada, né, e de herança, socialização dos meios de produção, monopólio da educação pública, organização econômica totalmente gerida pelo Estado, crítica ao socialismo utópico e não revolucionário. Eles exigiam, né, a tal ditadura do proletariado, a revolução armada contra o mundo burguês, crítica à condição de inferioridade da mulher, abolição da família burguesa e do lucro privado, crítica aos meios pacíficos e à simples força do exemplo, derrubada violenta de toda a ordem social passada. O proletário nada tem a perder além de suas correntes. É uma frase que marca bem esse conceito. A organização do proletariado numa classe unida, denúncia da ausência de condições materiais do proletariado em seu trabalho nas fábricas, principalmente alemãs, e alistamento dos trabalhadores sob todas essas orientações. Esse era o cerne, foi o cerne do Manifesto Comunista. Slide 7. No sentido marxista, então, o comunismo seria uma sociedade sem divisão de classes e sem participação do Estado, que teria o seu fim nessa etapa. Até chegar ao comunismo, deveria ter para os marxistas um período intermediário, que seria o socialismo. Veja aí no slide 7, vamos ver daqui para frente algumas diferenças entre os dois conceitos. Slide 8, não esquecer que o comunismo seria uma etapa final do socialismo, ou seja, primeiro deveria ser implementado o socialismo na sociedade e o aperfeiçoamento dele se tornaria o comunismo. Sem a existência do Estado, as decisões do que produzir e as regras de como produzir seriam tomadas democraticamente pelos membros da sociedade, uma sociedade já educada desde o berço pela doutrina marxista. Slide 9. O comunismo defende a ideia de uma sociedade sem classe, já falamos. Já o socialismo possuiria classes, sendo defendido a menor distância entre elas, até que essas diferenças fossem totalmente suprimidas já no Estado comunista.
No comunismo haveria um órgão responsável pela distribuição dos bens de acordo com a necessidade das pessoas. Já no socialismo, haveria a ideia de que cada um recebesse de acordo com o que contribuiu. Voltando ao texto do slide 9, o marxismo, especialmente em sua versão lenitista, pretendeu ser uma ciência. A crítica é a seguinte: sendo assim, dito científico, então para que democracia? Qual seria a participação popular numa doutrina científica? Seria como votar para saber se o Sol nascerá no leste ou no oeste, se as órbitas dos planetas são circulares ou elípticas, votar para saber se massa atrai massa ou repele, se a Terra é esférica ou plana e etc. Uma verdade científica não poderia ser votada, mas sim discutida e validada apenas entre os intelectuais, os cientistas competentes. Leia-se a cúpula do Partido Comunista. No slide 10 eu dou aí a minha versão dessa crítica ao marxismo científico. Depois você leia, por favor. Além disso, para reforçar, eu devo lhe dizer o seguinte: talvez os marxistas devessem admitir que Marx errou, no mínimo, no ponto da cientificidade. Eu acho que, num ato, talvez, de revisionismo, trocar esse título, que é injustificável, um título de científico, por outro que fosse mais esperançosamente aceitável, o de ser uma doutrina ética, por exemplo, ou moralmente aceitável, porque a alcunha de científico é, pelo exposto, inapropriada ao marxismo. Mas você tem todo o direito de discordar e consultar outras fontes e outras opiniões. Porque qualquer hipótese, para que seja científica, para começar tem que ser racional e obedecer à lógica. Sendo lógica, deve ser dedutiva e indutiva. Passando por essas etapas, deve passar pelo teste da experimentação. Uma vez comprovado experimentalmente, deve antecipar fenômenos causais, ou seja, tem que ter previsibilidade. Deve ser então quantitativa, mensurável. Depois disso tudo, poderá apresentar-se como lei universal, demonstrável e funcional. Vencida todas essas etapas, poderá então ser dita uma verdade científica. Leia com atenção a capa do que vem depois, porque nos próximos slides vamos apresentar alguns exemplos de regimes associados total ou parcialmente ao totalitarismo. Polêmicas poderão ocorrer por conta de simpatizantes que considerem sua bandeira político-ideológica isenta de críticas ou mesmo distanciadas suficientemente desse conceito negativíssimo que é o totalitarismo. Mas lembremos que o verdadeiro filosofar é uma visão crítica, cética, racional e desapaixonada da realidade. O filósofo busca observar e analisar as questões apresentadas com o máximo de imparcialidade possível, sempre expondo-as ao julgamento da lógica. O primeiro exemplo que nós demos aí, não vamos dar todos, hein? Apenas alguns. É o fascismo ocorrido na Itália. E lembrando que, de uma maneira resumida, podemos dizer que o Estado totalitário, como fascista,
ele controla todas as manifestações da vida individual e nacional, através de ferramentas como autoritarismo, violência civil, nacionalismo e praticando outras ações condenáveis que já vimos nos slides anteriores. Os fascistas, eles pregavam o expansionismo, visto como uma necessidade básica da nação, onde as fronteiras deveriam ser alargadas, pois seria preciso conquistar espaço vital para que ela se desenvolva. Militarismo, anticomunismo, os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade privada, da igualdade social absoluta, da luta de classes, como você já viu. Corporativismo, hierarquização da sociedade, enfim, o fascismo prometia restaurar aquelas sociedades destruídas pela guerra, prometendo riqueza, uma nação forte e sem partidos políticos que alimentassem visões antagônicas. Slide 14 dá como exemplo a República Popular da China, né? A Revolução Maoísta na China. A Revolução Chinesa foi um processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista, praticando um regime totalitário de esquerda. Um outro exemplo de regime totalitário foi o Khmer Vermelho no Camboja, né? É um regime condenável ao extremo, praticamente é uma unanimidade, né, de crítica contra o que ocorreu no Camboja nessa época. Com a instituição do governo comunista, sob a liderança de Pol Pot, foi imposta uma espécie de utopia comunista agrária que prometia, né, promoveu o esvaziamento das cidades cambodjanas e obrigou a população a instalar-se em fazendas coletivas e trabalhando pesado, né? Segundo os críticos, o trabalho nessas fazendas era escravocrata ou semi. Muitas pessoas tinham que migrar para o interior rural por ordem do Khmer Vermelho e eram obrigadas a realizar longas caminhadas e uma série de atrocidades contra intelectuais. Foi genocídio, muita gente morta pelo Khmer Vermelho. Um outro exemplo foi a Revolução Russa, que culminou na extinta União Soviética, que é acusada, né, já comprovadamente, de um grande extermínio, né? Parece que só perdendo para o genocídio de Mao Tse-tung. Mas as críticas como um regime tecnicamente totalitário, muitos estudiosos e os defensores do marxismo, eles colocam que a crítica deve ser feita a um período específico depois de Lenin, que foi o período chamado de stalinismo, que ali sim se teria configurado um regime totalitário. Mas tem gente que discorda. Então, baseando nos depoimentos dos simpatizantes ainda do marxismo, do comunismo, toda a crítica deve cair sobre o stalinismo e eles isentam, né, inocentam o período lenitista. Um dos eventos historicamente muito condenável foi a criação dos gulags, né? Campos de trabalho forçado da ex-União Soviética, criado após a Revolução Comunista de 17, para abrigar criminosos e, entre aspas, inimigos do Estado. Gulag era uma sigla em russo para Administração Central dos Campos, que se espalharam por todo o país. Slide 18.
Como de todas as revoluções marxistas, a russa de 1917 é a mais comentada, a mais estudada. Eu coloquei aí para vocês um pequeno resumo sobre os principais motivos, né, que produziram o colapso da, então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Slide 19. Como exemplo de totalitarismo, não poderia faltar o nazismo, né, na Alemanha. Na verdade, esse termo nazismo é uma adaptação da sigla, né, do nome verdadeiro do partido, Nacional-Socialismo dos Trabalhadores da Alemanha. É uma ideologia, sem dúvida alguma. Slide 20. Bem, há outros pontos clássicos das características do nazismo, bem como aspectos específicos que ajudam a responder o que é nazismo, como você pode ver na lista do slide, né? Submissão e reverência incondicional a um líder totalitário e vai por aí afora depois, por favor, você leia. É mais um reforço do que nós já vimos. Então, como você pode ver abaixo dessa lista, foi basicamente a partir desses elementos que Hitler conseguiu unir a Alemanha e dar início a um período histórico dos mais sombrios da humanidade. Aí você vê o nome verdadeiro do partido, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Da sigla surgiu o termo nazismo. No nacionalsocialismo, ou seja, no nazismo, o pensamento foi essencialmente biológico, hierárquico, guerreiro. Já no comunismo, o pensamento é essencialmente histórico, igualitário, universalista, e é o que torna o comunismo mais simpático e, para muitos, mais enganador. Lembrando aqui a diferença entre um totalitarismo de direita e outro de esquerda. Como está no texto, muito poucos esquerdistas admitem as semelhanças entre comunismo e nazismo. Aí você vê uma lista dessas semelhanças. Podemos até acrescentar mais. Ambos se fundamentaram no regime inquisional e policial. Ambos usaram uma forma de terror que historicamente culminou em campos de concentração, como os gulags soviéticos e os campos de concentração nazistas, como Auschwitz. Ambos praticaram exílio e fuzilamentos coletivos. Ambos, nazismo e comunismo, tiveram no dirigismo econômico uma das marcas do regime. Inclusive foram aliados, né? Hitler e Stalin. E foi Hitler quem rompeu o acordo. Só isso e mais algumas outras coincidências menores. Ambos regimes fizeram oposição ao Ocidente liberal. Ambos foram regimes militaristas. Ambos exibiram a necessidade de um partido exército. Enfim, as semelhanças são muitas e inquestionáveis, embora seja separado por outras, né, razões que os fazem diferentes, como, por exemplo, a tendência de esquerda e de direita. Aqui, para finalizar o slide 23, a gente tem que dizer que todos esses dados aí se referem a qualquer sistema totalitário. E isso inclui Stalin e Hitler. Mas a polêmica fica difícil quando os críticos mais agudos do marxismo dizem que, no caso, eu deveria mexer nesse título, tirar stalinismo e generalizar colocando comunismo
de uma forma geral, coisa que os comunistas discordam, porque eles atribuem tudo isso aí, até concordam que isso possa ter existido realmente durante a gestão do Stalin, mas eles inocentam Lenin. E em outros lugares também do mundo, em outras experiências que eles não concordam em associar nem parcialmente ao nazismo. Fica aí para sua pesquisa e aprofundamento. Mais um exemplo de regime totalitário que podemos citar foi o de Salazar em Portugal. Então a gente fecha aqui, veja aí um resumo das características do salazarismo em Portugal, mas eu lembro a você que tem muitos outros que nós poderíamos citar, até mesmo no Brasil, com o período da liderança de Getúlio Vargas no Brasil, que você também verá com seu professor de História com mais detalhes. Então ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção. Até a aula 8 na próxima semana.